Capítulo 4. Usagi-san. Kisha. Noite, ela está vindo em sua direção. Uff. Gai. No momento estamos lutando contra um monstro chamado Wright no outro mundo. Ele se parece com um fantasma esquelético e embora terror não seja meu forte, não é tão ruim que eu tenha caído de bunda no chão e ficado apenas observando. Eu consegui combatê-lo. Como ele era chamado de Wright, seu corpo era transparente e os ataques físicos não o atingiam. Os ataques de garras e mordidas de Knight foram completamente anulados. No entanto, a espada onipotente e a lança absoluta, que o sábio deixou para trás eram capazes de causar dano independentemente do corpo do Wright, portanto, não era uma grande desvantagem para nós. Além disso, a estratégia de usar a magia recém-aumentada também foi eficaz contra o espectro, então Knight também participou ativamente do ataque. Mesmo agora, Knight faz com que a água comprimida apareça em sua boca e a atira no Wright como um laser. Mas o Wright também sabia que sofreria danos com a magia, então se esquiva do ataque bem a tempo. Seu oponente não é apenas o Knight. Kisha. Eu me aproximei do Wright, que mostrou uma abertura depois de se esquivar do ataque do Knight, e balancei minha espada onipotente em direção à articulação do pescoço. A espada onipotente cortou a cabeça do Wright sem sentir nenhuma resistência. E o Wright desapareceu como partículas de luz. Ainda não consigo me acostumar a lutar usando magia de forma eficaz. Uff. Dessa vez, Knight estava usando magia o tempo todo quando descobriu que os ataques físicos não funcionavam. Portanto, não foi um problema para ele, mas eu era inexperiente o suficiente para lutar com uma mistura de ataques de espada onipotente e ataques mágicos. Inevitavelmente, eu continuaria a usar apenas um método de luta. Bem, vou refletir sobre isso em casa ou em algum outro lugar tranquilo, então fui pegar os itens que haviam caído, mas havia apenas uma pedra mágica de nível S que eu havia deixado cair. Apesar de o termos derrotado com muito esforço, a única coisa que conseguimos foi uma pedra mágica. Bem, acho que é raro um fantasma ter algo, mas ainda estou um pouco surpreso? Uff. Sentindo-me desapontado, olhei para o céu. Atualmente eu estava tentando ganhar muita experiência de batalha nesse outro mundo, assim como fiz antes na batalha contra os Wrights. Na Terra, os preparativos para os jogos de bola estão em andamento, mas também tenho que ir para a capital real o mais rápido possível neste outro mundo, então estou treinando para o caso de uma emergência. Estou muito mais acostumado a lutar usando a espada onipotente e a lança absoluta do que no início. No entanto, ainda tenho muito a fazer para combiná-las bem com a magia, por isso estou lutando junto com Knight com isso em mente. Depois de terminar a escola hoje, também terminei minha preparação e revisão em casa e fui dar uma volta. Fiquei trancado em outro mundo o tempo todo, então notei que o céu estava escuro e cheio de estrelas. O céu é muito claro neste mundo. Posso ver as estrelas tão próximas umas das outras. Uff. Pode ser um céu noturno familiar para Knight, mas é uma coisa maravilhosa que não é tão familiar para mim porque há certas coisas que a humanidade perdeu em troca do desenvolvimento na Terra. Ao olhar para o céu, de repente penso nas batalhas que tivemos até agora. Posso ser ainda mais forte sozinho depois. Uff! Knight inclinou a cabeça em direção ao meu murmúrio. Consegui causar danos na batalha de hoje contra o Wright apenas com magia, mas não conheço bem a combinação de magia e armas em batalha. Além do fato de eu ter herdado a magia apenas do Seiji-san, também criei meu próprio estilo de luta lendo livros. Talvez eu deva ter uma aula adequada em algum lugar. Enquanto pensava nisso, como amanhã tenho aula, decidi continuar explorando mais um pouco antes de voltar para casa. Então começamos a explorar novamente. Eu estava pensando sobre isso desde que me separei da Alexia-san e dos outros, mas como foi confirmado que eu irei para o Castelo Real no futuro, pensei que tinha que estar ainda mais preparado, então comecei a fazer mais lutas e treinamento físico e muscular básico para proteger Knight e Akatsuki para que pudéssemos ficar em qualquer lugar sem problemas. E na próxima vez que ouvir Lexia-san e Luna novamente, quero mostrar a elas o quanto eu cresci, mesmo que seja só um pouco. Já que estou adiando a visita à capital real por esse motivo, quero fazer o meu melhor. E como não posso esperar ficar mais forte perto de minha casa hoje em dia, decidi pegar Knight e Akatsuki e ir mais fundo na floresta. De alguma forma a atmosfera mudou. Uff! Quando saímos de casa e entramos na floresta, a atmosfera ao nosso redor mudou repentinamente.
Em vez disso, as árvores que cresciam ao nosso redor mudaram repentinamente sua aparência. Elas costumavam ser árvores comuns, mas agora as árvores que crescem ao nosso redor estão de alguma forma escurecidas, com folhas completamente pretas. O que há de errado com essas árvores? Quando inadvertidamente ativei a habilidade ou identificação e olhei para elas, ela mostrou o seguinte: árvore negra e dura. Uma árvore negra extremamente dura. Um simples ataque ou impacto não a quebraria ou sequer a arranharia. A área de vegetação é envolta em mistério e, como material extremamente valioso, pode render uma enorme quantidade de dinheiro em leilões. É impossível cortá-la ou processá-la sem usar magia élfica ou técnicas secretas dos anões. Era uma árvore incrível. Em vez disso, a área de vegetação está envolta em mistério e diz que é valiosa. Mas há muita coisa na minha frente, sabe? O que há de errado com essa situação? Bem, as pessoas que podem vir casualmente a essa parte mais profunda da floresta provavelmente estão apenas no nível de Seide-san, portanto, não é de surpreender que sejam desconhecidas. Considerando o nível de perigo dos monstros que encontramos até agora, não acho que vale a pena vir buscá-los. É possível construir uma casa com madeira maciça, mas não precisa ser essa madeira para construir uma casa grande. E os elfos? E os anões? Parece que a única maneira de cortar e processar é com a técnica deles, e isso torna o manuseio ainda mais difícil. Boa noite, Akatsuki. Embora tenhamos sido cautelosos até agora, a situação só vai ficar mais perigosa daqui para frente, então vamos ser mais cuidadosos? Uf. Fugo. Eles não falaram muito alto, ambos responderam em voz baixa. Não posso cortá-las eu mesmo, mas essas árvores são bastante problemáticas. Não tenho ideia de como isso me afetará em uma batalha. Mas se eu for atacado, voar pelo ar e me chocar contra essa árvore, provavelmente sofrerei muitos danos. Prosseguindo com cautela enquanto ativava a habilidade Assimilação por um tempo, encontrei o primeiro monstro do dia. Se eu for descrever esse cara, talvez javali seja a palavra certa. Mas ele era do tamanho de um caminhão de tamanho médio, com duas presas afiadas saindo da mandíbula inferior. Além disso, seu corpo era de um branco prateado brilhante, e não havia nada que se assemelhasse a pelos corporais. Parece um javali, mas... o que é isso? Ativei imediatamente a habilidade e identificação. Javali de Mithril. Nível 10. Magia 1000. Ataque 40.000. Defesa 50.000. Agilidade 30.000. Inteligência 2.000. Sorte 500. Habilidades. Carga em muro de ferro, reflexão mágica, super senso de olfato. Espere um minuto. O que há com esse atributo? Porque ele está no nível 10 com 50.000 de defesa e 40.000 de ataque. Além disso, a habilidade é Magic Reflection. Isso não significa que os ataques mágicos não funcionarão? Também estou curioso sobre a palavra Mithril em seu nome? O que é isso? Como eu estava surpreso com seu estado inesperado, o javali de Mithril de repente começou a mexer o nariz incansavelmente. Quando abaixamos a cabeça, o javali de Mithril, que supostamente não havia nos notado antes, voltou seu olhar em nossa direção. Como ele nos encontrou, será que foi por causa daquela habilidade chamada super sentido do olfato? Uf! Bui! Ficamos assustados com a súbita revelação de nossa presença e, em seguida, uma surpresa ainda maior nos assaltou. O javali de Mithril deu um passo à frente e avançou em nossa direção em grande velocidade. Embora eu não estivesse correndo de uma grande distância, a investida foi tão intensa que estava muito além da minha capacidade de reação. Quando percebi que ele havia nos atacado, ele já estava bem na minha frente. Como resultado, não pude evitá-lo e fiquei chocado com o tremendo impulso. Com esse impulso, bati na árvore negra com minhas costas e finalmente não consegui me mover. Uf. Fugo. N no come. Night e Akatsuki tentaram correr em minha direção enquanto eu estava voando, mas eu os impedi. Por quê? O grito era tão alto e poderoso que não se comparava ao da Akatsuki. E mais uma vez, meu corpo foi facilmente atingido pelo javali de Mithril. Embora eu tenha conseguido adotar uma postura defensiva no segundo ataque, seu poder era tremendo. Mesmo que eu estivesse usando uma armadura, um impacto imenso atingiu todo o meu corpo. Consegui fazer uma pausa momentânea e bebi rapidamente o suco de ervas de Full Recovery Herbal Juice, mas não consegui parar de suar frio. O motivo é que ainda não consegui ver o ataque do javali de Mithril.
Quando me dei conta, já estava voando. Tudo bem, porque agora posso me defender dele e ainda tenho o suco de ervas de recuperação completa, mas mesmo isso não é infinito. Se eu perder um pouco da defesa ou não tiver tempo para me recuperar, serei atingido imediatamente. Na verdade, consegui atravessar a casa sem problemas. Mas não esperava encontrar um adversário tão perigoso. Eu achava que poderia derrotar um monstro de classificação S e que ficaria bem, mas isso era apenas meu orgulho e arrogância ridícula. Não há uma única parte do meu status atual que exceda 10.000. E no entanto, senti como se tivesse sido lembrado em primeira mão que eu poderia lutar contra um monstro de nível S graças às armas do Seiji-san. Se continuar assim. Boa noite, Akatsuki, fuja daqui agora. Uff. Bui. Tanto Night quanto Akatsuki balançam a cabeça surpresos com minhas palavras. Mas eu não posso colocar esses dois nessa situação. Esse é o resultado de minha arrogância inconsciente e da avaliação errada da diferença de força. Ainda assim, para deixar esses dois escaparem, não posso morrer imediatamente. E enquanto mantinha uma mente forte que estava prestes a se quebrar e olhava desesperadamente para o javali Dimitril, eu o ajudarei. As vibrações no ar se espalharam ao meu redor com um estrondo alto, ecoando nas profundezas do meu estômago. E então percebi a identidade do som com meus olhos. Algo tão branco quanto o pelo preto de Night e o pelo vermelho de Akatsuki soprou o javali Dimitril de lado. Aquele ser branco que apareceu do nada, atacou o javali Dimitril com uma velocidade incrível, girou várias vezes no ar e aterrissou brilhantemente. Sua verdadeira identidade é... um coelho? Sim, um coelho. Que coelhinho fofo ele era. O coelho, que estava coberto de pelo branco puro, olhou para nós com surpresa e imediatamente voltou sua atenção para o javali Dimitril. Quando também olhei para o javali Dimitril jorrou sangue de seu nariz e boca grandes e ficou indignado. Bubibi issi. No entanto, o coelho à minha frente olhou para ele sem se intimidar e habilmente ficou na ponta dos pés com uma pata e lentamente levantou a outra pata. E então, você é muito barulhento. Novamente, todo o ar da floresta tremeu com um forte estrondo. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas o lugar onde o javali Dimitril estava há pouco estava salpicado de sangue e carne vermelha, não havia mais nada. Além disso, a árvore negra e dura, que deveria ter sido explicada como incapaz de ser danificada por um ataque ou impacto comum, foi arrancada e lançada voando a 1 dúzia de metros de distância, e no local onde ela havia se enraizado, o chão foi raspado como se tivesse sido rasgado por algo. Night, Akatsuki e eu assistimos a essa cena atordoados. Que diabos! Ao contrário de nós, o coelho estava de pé sobre as duas pernas normalmente, bufando de maneira entediada. Bem, o coelho branco voltou seu olhar para nós. Quero dizer, por que estou ouvindo a voz do coelho branco como uma voz subsidiária? Há uma voz muito severa que se sobrepõe ao grito típico do animal e não está associada à sua aparência. Não, é uma voz muito agradável, é claro. Há muitos mistérios, mas... eu, juntamente com Night, olhamos para o coelho branco com cautela. Esse coelho é um inimigo. Se for um inimigo, não há como vencermos. Especialmente porque ele é o tipo de pessoa que mataria instantaneamente o javali Dimitril que eu nem consegui lidar. Em contraste com o coelho, que tem muito espaço livre por toda parte, Night, Akatsuki e eu olhamos para trás com o máximo de cautela. E como eu queria obter o máximo de informações possível, ativei a habilidade e identificação. Você adquiriu a habilidade e guia de campo. A habilidade e identificação foi atualizada. Uau! No momento em que ativei a habilidade, uma mensagem apareceu na minha frente, e não pude deixar de gritar. Isso não é bom. Apressadamente cobri minha boca, mas o coelho apenas inclinou a cabeça com espanto e não me atacou. Bem, do jeito que ele está derrotando o javali Dimitril, mesmo que eu esteja em guarda, vou morrer de um ataque que excede minha velocidade de reflexo. Eu gostaria de verificar minha atualização de habilidade recém-adquirida e tal, mas não posso fazer isso agora. Engolindo meu espanto com a mensagem inesperada, verifiquei mais uma vez o status do coelho. Coelho chutador. Nível 4. Magia 10. Ataque 500.000. Defesa 10. Agilidade 500.000. Inteligência 500.000. Sorte 500.000. Habilidades raciais. Técnica de chute de coelho. RAM. Técnica de orelha de coelho. RM. Habilidades exclusivas.
Sacred Art of Kicking. UM Sacred Art of Ir. UM. Habilidades de artes marciais. Arte mágica de combate. SSR. M. Ordem. N. Ataque físico. N. Habilidades normais. Charm. R. Presence Detection. R. Magic Detection. SR. Mind Eye. SR. Mind Eye. SR. Título. Santo Chutador. Santo Ouvinte. Santo Celestial Duplo. Coelho Errante. Shinigami Confortador. Isso é muito ruim. Quer dizer, de repente, consigo ver muitas coisas? Esse é o resultado da atualização? Mais importante ainda, esse coelho tem muitas coisas questionáveis. Como ele pode ter um status de 500.000 além de magia e defesa, e ainda assim seu nível é 4? Não consigo entender isso de jeito nenhum. As habilidades são incríveis demais, mas há muitas coisas que quero perguntar sobre os títulos também. Enquanto eu estava atordoado, Rabbit-san voltou seu olhar para mim e começou a arrumar seu próprio pelo de maneira despreocupada. Será que ele sabe que estou usando minha habilidade para avaliá-lo? Por alguma razão, ele não parece estar saindo do local, como se quisesse dizer que quer apenas esperar por mim e me deixar fazer isso. Não sei o que ele quer de nós, mas felizmente não há nada por enquanto, então examinei as várias coisas que foram adicionadas. Em primeiro lugar, a atualização da habilidade Identificação agora é mais detalhada, como você pode ver quando avaliei o coelho à minha frente. Como resultado, as habilidades foram subdivididas e até mesmo um nível de raridade foi adicionado. Aparentemente, essa raridade é determinada pela dificuldade de aprender a habilidade e pela velocidade com que ela é aprendida. Usagi-san tem o nível de raridade mais alto, o entre as habilidades. Além disso, a letra M, ao lado da habilidade de artes marciais indica que ela agora pode utilizá-la totalmente em seu verdadeiro significado. Foi assim que ele confirmou a atualização, mas quanto à minha habilidade recém-adicionada chamada Guia de Campo, ela também foi útil. Ela registra os itens que tenho, os itens que coletei e os monstros que derrotei. Também registra detalhadamente o habitat e os monstros que tenho de derrotar para obter os itens que caíram. Além disso, mesmo que eu nunca tenha lutado contra um monstro antes, se eu descobrir a existência do monstro em um livro ou algo assim, parece que ele será adicionado ao banco de dados. Quanto mais conhecimento eu tiver sobre as características e fraquezas do monstro, mais vantajoso será para mim lutar e vencer, portanto, essa é uma ótima habilidade. Agora, quanto mais eu souber sobre as habilidades, melhor. Então, decidi dar uma olhada nas habilidades do coelho e nos títulos que me interessam. Na verdade, é perigoso ficar em um lugar como esse por muito tempo. Mas senti que algum tipo de criatura estava saindo com pressa quando Usagi-san ocasionalmente olhava para a floresta ou para o fundo dos arbustos. Então, acho que é seguro, desde que Usagi-san esteja aqui. Usagi-san, você é incrível. Técnica de chute de coelho. Uma arte marcial que se baseia principalmente em chutes e é dominada por monstros e raças de linhagem de coelho. Técnica da orelha de coelho. Uma arte marcial que usa as orelhas, dominada por monstros e raças de linhagem de coelho. Arte sagrada do chute. Uma técnica que somente aqueles que dominam o chute podem usar. Esse chute despedaça as estrelas. Sacred Art of Hero, arte sagrada da orelha. Uma técnica que somente aqueles que dominam os ouvidos podem usar. Esse ouvido ouve tudo. Arte mágica do combate. Uma técnica de artes marciais que cobre e fortalece o corpo com poder mágico. Essa é uma habilidade que só pode ser alcançada ao se tornar um mestre. Detecção de presença. A capacidade de detectar presenças. Detecção de magia. A capacidade de perceber o fluxo de magia. Olho da mente. Essa é a versão mais recente da habilidade em Forecast. Ela pode até detectar a ativação das habilidades do oponente. Não entendo nem um pouco. Fiquei tonto com as muitas habilidades que estão além do escopo de minha compreensão. No entanto, só posso concordar por enquanto que a única razão pela qual fui detectado usando identificação foi porque eu tinha a habilidade olho da mente. Fora isso, não entendo nada. Está fora de controle. Holy Kicker. O título é dado àqueles que dominaram a arte do chute e alcançaram o auge da arte. Esse chute alcançou o reino divino. Holy Ear. O título é dado àqueles que dominaram a orelha e alcançaram o auge da arte. Essa orelha alcançou o reino divino. Santo Celestial Duplo. Uma pessoa que obteve 2 títulos de santo. Uma pessoa que entrou no reino divino em 2 campos.
Coelho errante. Um coelho que continua sua jornada de treinamento como guerreiro. Conforte em Shinigami. Ao contrário de sua aparência adorável, ele traz a morte para seus oponentes. De alguma forma, sinto que meu estômago está muito cheio depois de vê-lo. O que há de errado com essa Usagi-san? Dominando a arte do chute. Bem, depois de ver o chute que ele deu no monstro antes, é bastante compreensível. Mas ele diz que alcançou o reino divino. Então esse sente é equivalente a Deus? Isso já não é uma loucura? Eu não sabia disso até agora, mas não apenas o chute, sua audição também é incrível. Espere, isso significa que quando ele derrotou o javali de Mithril antes, ele usou apenas uma de suas habilidades? Isso significa que quando ele está falando sério, ele pode usar suas orelhas também, certo? Quem pode derrotar esse coelho então? Antes de tudo, o que é uma orelha que atingiu o reino divino? Enquanto pensava assim, uma mensagem apareceu de repente com a biologia de Usagi-san, Kicking Rabbit escrita nela. Aparentemente a habilidade A Field Guide foi ativada. Kicking Rabbit, uma raça mutante do Warrior Rabbit que é uma raça de luta. O único indivíduo que dominou o chute e chegou ao topo. Não se trata apenas de um chute, mas também de uma tremenda batalha usando as orelhas, mas poucos inimigos são capazes disso. Sim, isso é suficiente. Parei de pensar na explicação, que era tão cheia de sentimentos de corrida de combate quanto algo saído de um mangá. Não me importo mais. De qualquer forma, demorei um pouco, mas terminei de confirmar o que eu queria confirmar e enquanto chamava a Usagi-san de volta, ela disse, "Você terminou?" Enquanto abaixava a cabeça, então eu assenti. Então, Usagi-san se levantou de repente e apontou suas orelhas habilmente para mim. "Ei, você! Mostre-me seu chute." Há muitas coisas questionáveis, mas por alguma razão, Usagi-san parece querer ver meu chute. Acabei de descobrir que dominava a arte de chutar e fiquei confuso com o fato de que me pediram para mostrar meu chute para uma pessoa assim. Então Akatsuki-san, que estava em silêncio até agora, de repente deu um passo à frente. Akatsuki-san? Bui. Você vai fazer isso? Bem, vá em frente. Em vez de tratar Akatsuki que de repente deu um passo à frente com malícia, Usagi-san ordenou que Akatsuki tentasse um chute. Então, Akatsuki moveu delicadamente suas pernas curtas. Bui. Você não é bom. Bui. As palavras foram ditas com simplicidade, e Akatsuki ficou surpreso e caiu no chão. Não se preocupe com isso. Uf. É sua vez, hein? Entendo, deixe-me ver. Uf. Então, dessa vez, Knight pareceu aceitar o desafio também, e ao contrário de Akatsuki, ele deu um chute certeiro. Ao ver o chute de Knight, Usagi-san assentiu com satisfação. Ele ainda não chegou a esse ponto, mas já tem alguns destaques. Por alguma razão, Knight parece ter sido aprovado. Não se preocupe, Akatsuki. Mais importante ainda, qual é a situação aqui? Akatsuki e Knight mostraram e julgaram seus chutes. Isso significa que meu chute será julgado da mesma forma? Não faço ideia do motivo, mas ele olha para mim como se fosse minha vez de mostrar meu chute. E já que o especialista em chutes disse que vai me observar, vou aceitar a oferta dele. Quanto a mim, acho que consegui dar um bom chute, e Usagi-san acenou com a cabeça algumas vezes. Entendo, não tão bom a essa altura, mas você está mostrando lampejos de talento. Usagi-san usou as orelhas para fazer um gesto de pensamento e apontou as orelhas para mim mais uma vez, depois levantou lentamente o pé, como se quisesse me dizer para observar. Um som explosivo ecoou ao meu redor. Olhando mais de perto, havia um único buraco minúsculo no tronco da árvore negra e dura que Usagi-san havia chutado. Além disso, aquele buraco não estava apenas em uma árvore, mas também penetrava em algumas dezenas de árvores alinhadas em uma linha reta atrás dela. O que aconteceu exatamente? Tudo o que pude reconhecer foi Usagi-san levantando o pé. Quando percebi, havia um buraco na árvore preta e dura com um som alto e agudo de estalo. Faça isso. Enquanto eu estava atordoado, Usagi-san me incentivou com seu queixo. Tentei pensar em uma maneira de ser tão afiado quanto o chute de Usagi-san, ao qual eu não podia me referir, mas tudo era julgado por ele. Entretanto, do meio para frente, se minha perna estivesse mal levantada ou meu chute fosse estranho, ele usava suas orelhas brancas para me corrigir habilmente. Além disso, Usagi-san também se esforçou para me mostrar chutes extremamente lentos,
além do que ele me mostrou no início e pouco a pouco, meus chutes se tornaram cada vez mais afiados. Enquanto ainda estávamos praticando o que parecia ser um treino, alguns monstros nos atacaram, mas Usagi-san literalmente os chutou para longe para que eu pudesse me concentrar em praticar meus chutes em paz. Night e Akatsuki também seguiram o exemplo e praticaram todos os chutes, mas Akatsuki foi aquele que Usagi-san disse: "Pare com isso, você não pode fazer isso." E ele chorou silenciosamente depois disso. A Akatsuki: "Sua estrutura de habilidades não é adequada para combate corpo a corpo. Portanto, não se preocupe com isso, ok?" Enquanto continuava a praticar chutes por algumas horas com sensações físicas, Usagi-san acenou com a cabeça uma vez. "Muito bem, então está na hora de chutar aquela árvore." "E? Não, como esperado, não acho que isso vá produzir resultados tão rapidamente. Apenas faça isso." Instado por Usagi-san, chutei a árvore preta e dura com toda a minha força, ciente do que me havia sido ensinado no início. Então, a árvore preta e dura se quebrou. "É mesmo. É claro que você pode fazer isso." Ao contrário de mim, que estava atordoado diante da árvore negra destruída, Usagi-san assentiu com satisfação. "Tudo bem, daqui para frente, teremos uma batalha de verdade." E eu não entendi imediatamente o significado do que Usagi-san estava dizendo. "É uma batalha real?" "Uma batalha real", você disse. "De jeito nenhum. Tenho um mau pressentimento sobre isso, mas então pergunto a Usagi-san. Esse oponente da Battle Royale é eu, é claro." "Certo. Quero dizer, não é impossível? Como eu, que finalmente consegui quebrar uma única árvore negra dura, poderia competir adequadamente contra Usagi-san, que poderia penetrar dezenas de árvores negras duras no total?" Em resposta ao meu grito interior, Usagi-san me disse sem piedade: "Não é impossível, você precisa fazer isso. Se eu conseguisse fazer isso apenas com minha força de vontade, não teria problemas. Pare de reclamar e se mexa agora. Vamos. E espere." Ignorando meu pânico, Usagi-san correu em minha direção em uma velocidade tremenda. Essa velocidade não é algo fácil de compreender, mesmo para mim que subi de nível neste outro mundo. O Usagi-san acelerado girou com seu impulso e desferiu um chute. Eu não tinha preparado nenhuma arma para responder a esse ataque, mas consegui bloquear o ataque com um chute imediatamente. Mas mesmo assim o ataque de Usagi-san foi tão forte que fez minhas pernas gritarem. HMPH, você fez um excelente trabalho bloqueando com seu chute. Tente atacar no mesmo ritmo. Enquanto dizia isso, devolvi o chute da Usagi-san com o pé oposto da posição em que consegui evitar o chute dela. Vou me esforçar ao máximo. Isso é bom. É assim que deve ser. Foi assim que meu chute foi julgado em uma batalha real e também foi corrigido em uma batalha real. Fugo. A batalha entre Usagi-san e eu foi assistida por Akatsuki em um estado de torpor, enquanto Night estava observando atentamente, tentando roubar cada movimento de Usagi-san o máximo possível. Esse tipo de combate instrutivo continuou por um tempo, mas acabou chegando ao fim. Quando acabou, eu não pensei em nada porque estava muito desesperado durante a batalha, mas, de repente, o cansaço me dominou e eu me sentei no chão. Foi a primeira vez que fiquei tão cansado desde que subi de nível nesse outro mundo, e para ser sincero, fiquei muito surpreso e me senti renovado ao mesmo tempo. Ao ver minha exaustão, Usagi-san assentiu com satisfação. Bem, isso é tudo por hoje. Continuaremos amanhã em sua casa, então não se esqueça. Suas orelhas apontaram para mim com severidade. É impossível. Vamos fazer isso de novo amanhã? Já tive o suficiente por hoje. Apesar da minha surpresa, Usagi-san realmente parecia estar planejando ir à minha casa e parecia que isso era natural. E então, adeus. Ao dizer isso, Usagi-san deu um leve chute no chão e pulou várias dezenas de metros de distância do local, e uma visão ainda mais incrível apareceu. Foi uma surpresa o fato de Usagi-san ter pulado para longe do local em uma velocidade extraordinária, usando o ar vazio como ponto de apoio. O impacto de voar para longe do ponto de apoio no ar foi tão grande que a floresta inteira foi violentamente sacudida pela onda de choque que também nos atingiu. Quando consegui suportar a intensa pressão do vento, Usagi-san não estava mais no ar. Enquanto eu estava atordoado pela tempestade de Usagi-san do início ao fim, uma mensagem apareceu. O título O Discípulo do Santo Kicker foi adquirido. Parece que Usagi-san se tornou meu mestre.
Vamos para casa? Uf. Bui. O que posso dizer? Estou cansado de muitas coisas hoje. Estou indo. Ele está realmente chegando. No dia seguinte, depois de ser escolhido por um mestre chamado Usagi-san, ele veio à minha casa como se fosse natural. Além disso, ele veio até mesmo ao meu jardim. Até agora, nenhum único monstro havia tentado entrar na casa de Sabio-san, mas Usagi-san não teve problemas para entrar. Será que a Usagi-sensei não é um monstro? Ou será que ela só entrou porque não tem hostilidade contra nós? Uf. Bui. Há muitas coisas que não entendo, mas Night parecia animado com a Usagi-sensei, que se aproximou, e Akatsuki parecia pálido como se estivesse prestes a vomitar. Akatsuki-san, não precisa ficar tão desconfortável. Enquanto tranquilizava Akatsuki, Usagi-sensei olhou com curiosidade para a casa e o jardim do sábio. Este lugar, o que é isso? Ele usa ainda mais magia do que aquele cara da magia sagrada. Bem, tanto faz. Hoje, não pude deixar de falar com ele quando o treinamento estava prestes a começar novamente. Por que você está nos ensinando a chutar? Você pode me falar sobre isso? Eu não entendia esse ponto, então decidi perguntar a ele honestamente. Então, Usagi-sensei deu uma resposta completamente diferente da que eu esperava. É porque eu o escolhi como meu sucessor. Sua sucessora? E eu fui escolhida? Eu nem sabia que estava sendo considerado um sucessor, sabe? Bem, ele me fez seu aprendiz do nada, então é um pouco tarde para isso, não é? É verdade, nós que ostentamos o título de santo somos obrigados a criar sucessores. É por isso que escolhi você, que por acaso estava nessa floresta perigosa, como meu sucessor. Santo? E a obrigação de treinar um sucessor. Isso está ficando cada vez mais confuso para mim. Fugo. Tanto Night quanto Akatsuki abaixaram a cabeça, sem entender direito o que Usagi-sensei queria dizer. Então, Usagi-sensei mostrou um olhar estupefato. Vocês realmente não sabem nada sobre os santos. Sim. Bui. Sério, as pessoas geralmente se referem aos animais com o título de santo, como bestas divinas em sinal de respeito. Então é claro que vocês não sabem sobre o mal, não é? Mal? Muito bem. Usagi-sensei soltou um suspiro e começou a falar com uma expressão séria. Há várias pessoas no mundo que têm o título de santo, como eu. Esse é o título que este planeta concede àqueles que dominam seu campo. Um título dado a você pelo planeta? Os títulos não são algo que o mundo lhe dá por si só? Uma nova pergunta me vem à mente, mas agora que ouço o santo eu o encorajo silenciosamente a continuar. Então, por que o planeta dá o título de santo? Considere isso como o processo de autopurificação deste planeta. Autopurificação? Sim, contra o mal. Esse mal é uma existência na qual o lado negativo das criaturas deste mundo se cristalizou e ganhou vida. O lado negativo? Que história fantasiosa e conceitual. Não consigo acompanhar a história de jeito nenhum. Estou começando a ter uma dor de cabeça com essa história que seria impensável na Terra. Mal significa a cristalização negativa de nós. É por isso que ele só é prejudicial a nós. Para proteger outros seres vivos desse mal existem seres que têm o título de santo. Isso significa que Usagi-sensei é uma heroína da justiça? Não tenho uma analogia melhor para isso, então é difícil dizer. Mas por enquanto, você entende o que eu sou? Eu entendo. Exceto que você queria que eu fosse sua sucessora, mas isso é algo que eu não posso recusar? Você sempre pode dizer não. Eu posso, hein? Achei que não era algo que pudesse ser recusado, então fiquei um pouco decepcionado. Não, mas estou agradecido. Eu nem sei o que isso significa e mesmo que eles me deem a responsabilidade, não posso fazer nada. Como você pode ver pelo desenrolar da história, quando receber o título de santo, você será forçado a lutar contra o mal. Será uma batalha extremamente feroz. E se você desafiar essa batalha com habilidade e sentimento indiferentes, você morrerá imediatamente, o que é óbvio. Eu o escolhi como meu candidato a sucessor porque você tem uma habilidade latente que nem mesmo eu consigo enxergar. Você seria capaz de resistir ao mal. Entendo. Então, quando alguém recebe o título de santo, há algo de bom que vem com ele, além da obrigação de lutar contra um oponente que tem o título de mal. Não sei se é uma coisa boa ou não, mas só de lutar contra o mal, nosso status de santo dobrará ou mais. Além disso, isso é muito ruim.
mas aqueles que têm o título de santo estão no topo de seu campo de especialização. E como o mundo decidiu que esse poder deve ser usado na batalha contra o mal, isso significa que se estivermos lutando contra criaturas que não sejam do mal, geralmente lutamos com nosso status reduzido à metade. Bem, mesmo assim a maioria dos inimigos não será páreo para nós. Uf, Bui. Usagi Sensei literalmente me disse a diferença de status, e eu congelei. E então, o status que eu vi com minha habilidade à identificação foi reduzido pela metade? E ainda assim você matou o Javali Mithril nesse estado? Isso é exatamente o que significa de cair o queixo. Não pude deixar de ficar atônito com o caráter extraordinário da Usagi Sensei. Bem, já falei bastante, mas não estou forçando você a receber o título de santo. Ainda assim, quanto mais eu treiná-lo, mais forte você se tornará e menos sangue desnecessário será derramado. Há também a esperança de que você possa cuidar das coisas que nós, santos, não podemos perceber. Eu ainda não sei como é o oponente com o título mal, e que tipo de habilidades ele tem. Mas se Usagi Sensei estiver certa, aqueles com o título santo estarão lutando juntos contra o mal-bem, mesmo que algum tipo de habilidade mal influencie as pessoas ao meu redor. Mesmo que eu não herde o título santo, eu ainda ajudarei as pessoas ao meu redor com meu poder. Então, o que você fará? Você herdará esse título de santo. Bem, eu vou passar. Não posso assumir uma posição de tamanha responsabilidade, não importa o quanto eu tente. Além disso, como sou originalmente da Terra, se por acaso eu não puder vir para este mundo, haverá muito menos poder para lutar, então não posso nem pensar nisso. Estou vendo. Oh, bem, isso não muda o fato de que eu vou lhe dar prática. Mas por que eu? Eu lhe disse. Com seu alto potencial, o resto é com você. Se for esse o caso, não posso permitir que você me ensine de graça. E é exatamente por isso que acho que você deveria encontrar alguém mais merecedor e dedicar seu tempo a essa pessoa. Embora eu diga que não tenho problema com isso, você é um cara estúpido e honesto. Diante de minhas palavras, Usagi Sensei soltou um suspiro assustado e olhou ao redor da casa com a mesma leveza que fazia quando visitava minha casa. Entendi. O quê? Se você não quer que eu lhe ensine algo de graça, então deveria me ensinar magia também. E, mais uma vez, enquanto eu congelava diante do pedido inesperado, Usagi Sensei continuou. Fiquei surpresa quando cheguei aqui, nunca tinha visto uma barreira tão ridícula antes. Dessa vez eu não tinha nenhuma intenção hostil ou prejudicial em particular, então entrei nela como estava, mas, essa barreira se eu tentasse agir de forma minimamente hostil, seria jogado para fora da barreira em um instante, e por mais que atacasse, não conseguiria arranhá-la. Sinceramente eu não imaginava que houvesse um ser capaz de criar uma barreira tão extraordinária. Seria um monstro da classe maligno, mas, não consigo sentir nem mesmo um sinal de maligno em você. E sei que você não é. Como eu pensava, o Seiji-san era muito incrível. Embora o título santo geralmente tenha metade do status ou esteja no topo de seu caminho, Usagi Sensei, que tem 2 deles, está muito surpresa. Deve ser uma façanha e tanto. É claro que também existe o santo mágico, que é o auge da magia, mas até eu verificar, pensei que ele fosse o auge da magia, e ele se desfez instantaneamente. Estou bastante surpreso por você ter permanecido desconhecido até agora. Emoticon sorrindo. Isso se deve ao fato de eu ser de um mundo diferente. Normalmente vivo na Terra. De qualquer forma, chega de detalhes confusos. Se você não quiser que eu o ensine de forma unilateral, então pode me ensinar essa super mágica. Dessa forma, podemos ensinar um ao outro, então tudo ficará bem. Para começar, a Usagi Sensei pode usar magia. Acho que já vi as habilidades, mas não consigo usá-las de jeito nenhum. Apesar de você ser tão forte, ele parece ter ouvidos e pés excelentes, mas é incrivelmente ruim em entender e ativar magia. E o mais importante, posso ensiná-lo. Acabei de encontrar um livro que parece ser o Diário de Sábio-san. Só herdei dele o circuito mágico e a teoria da magia. É por isso que não estou em posição de ensinar os outros com tanto orgulho. Mesmo assim, os chutes da Usagi Sensei são muito atraentes. Ontem mesmo encontrei o Mithril Boar nas profundezas do grande ninho demoníaco, e foi como se eu não pudesse resistir a ele. Quanto mais maneiras houver de combatê-los, mesmo que seja um pouco melhor. Acenei com a cabeça e ofereci minha mão a Usagi Sensei. Então, não sei até onde posso ensinar, mas farei o meu melhor.
Enquanto isso, eu mesmo não entendo a teoria da magia, mas posso ensiná-la, então não será tão ruim quanto eu pensava. Ainda assim, é estranho ser um professor e um discípulo, não é? Seguramente. Eu não estava realmente ciente disso, mas parece que me tornei discípulo e mestre de Usagi Sensei, a besta divina. Bem, foi assim que nos tornamos mestre e discípulo um do outro. Não tenho um nome, mas me digam seus nomes. Eu sou Yuya, e estes são Night e Akatsuki. Uff. Fugo. Night e Akatsuki levantaram habilmente as patas dianteiras em sinal de saudação, e Usagi-san assentiu. Então, Usagi Sensei e eu dissemos um ao outro o que poderíamos ensinar um ao outro. Depois, caçamos os monstros para chutar e treinamos com magia. Você não consegue pensar em nada mais interessante para dizer? Antes de Yuya e Usagi se conhecerem, Usagi tinha entrado no grande ninho demoníaco, que é um lugar ao qual não costuma aproximar-se. Embora não seja um problema para as habilidades de Usagi, ainda há muitos monstros poderosos neste grande ninho demoníaco, por isso não visita muitas vezes este grande ninho demoníaco. No entanto, hoje, por alguma razão, Usagi veio a este grande ninho demoníaco. Eu me pergunto o que está acontecendo aqui. Normalmente eu não me aproximaria de um lugar como este porque é muito problemático, mas, como era de esperar de uma existência com o título santo, procedeu às profundezas do grande ninho demoníaco sem nenhuma dúvida. Então, os ouvidos especiais de Usagi efetivamente captaram um som fraco. Guerra territorial? Usagi não conseguiu entender o que estava acontecendo até que ele descobriu por que ele estava lutando, mas com um pouco de interesse, ele virou os pés para o som. Então eu não sei. Milímetro? Um humano? A visão de um javali de mitril, que é um dos mais fortes no nível médio deste grande ninho demoníaco, e um human, Yuya lutando, saltou para seus olhos. Não para chamá-lo de batalha, o javali de mitril não foi danificado, mas, como Usagi disse, os ataques de Yuya não são muito eficazes contra o javali de mitril. O corpo do javali de mitril está envolvido em um raro mitril, que mostra uma força inigualável contra ataques mágicos e até mesmo tem uma alta resistência a ataques físicos. Seria difícil para um simples humano infligir uma ferida. Além disso, o problema do javali de mitril era o seu poder defensivo esmagador, assim como seus ataques apressados que esmagavam o seu enorme corpo a uma velocidade tremenda. Normalmente, se um simples humano recebia esse ataque, transformava-se num pedaço de carne num instante. Yuya foi efetivamente arrasado pela carga do javali de mitril, mas sobreviveu sem causar que seu corpo explodisse em pedaços. Ele não pôde esconder sua surpresa desse fato, e ainda mais ante a força de Night, que estava lutando com Yuya. Usagi, que mais uma vez observou cuidadosamente Yuya, explodiu em um suor frio em seu interior. Esse humano é o mais ilegível. Não, quero dizer, o mais invisível. Quanto a Night e Akatsuki, Usagi foi capaz de prever a força até certo ponto. No entanto, era apenas uma previsão, para que pudesse mudar significativamente com o crescimento futuro. No entanto, quanto a Yuya, mesmo Usagi que tinha o título santo não podia prever os limites de seu crescimento. Não esperava que além de nós, os possuidores de santo, houvesse um ser com tanto potencial. O que Usagi sentia por Yuya era medo e alegria. E se eu treinar esse cara? Usagi tem 2 títulos, Santo Ouvido e Santo Chutador, e quando se trata de ouvido, não pode ser ensinado aos humanos. Mas quando se trata de pontapés, dos quais se orgulha de ser o melhor do mundo, é uma história diferente. Se possível, ele gostaria de criá-lo como sucessor do Santo Esperneante, mas mais do que isso, ele queria dar suas habilidades para Yuya, cujo fundo de sua potencial habilidade não é visível. No entanto, devido à posição de Usagi, não pôde ensinar a técnica tão facilmente. Isso é porque pode haver pessoas que fariam mau uso dessas habilidades. Por isso se requeria que uma existência escolhida para ser o sucessor de um que levava santo, tivesse um certo nível de integridade. Quando lembrou as problemáticas restrições de Santo Yuya e os outros pareciam sentir que não eram suficientemente bons e tentavam escapar do javali de mitril. No entanto, o javali de mitril não seria tão fácil de ignorar e continuou seu ataque. E na decisão de Yuya de lutar sozinho contra o javali de mitril, e sua vontade de sacrificar-se para proteger seus amigos, Usagi encontrou a última peça de sua sucessão. Originalmente não tinha intenção de deixá-lo morrer, mas felizmente, Usagi decidiu salvar Yuya e os outros o mais rápido possível.
Assim, Usagi conseguiu um aprendiz chamado Yuya, mas nesse momento Usagi não sabia que ao ver a barreira que havia se colocado na casa de Yuya, experimentou um talento para a magia que superou inclusive o santo mágico, e se converteu em aprendiz de Yuya, uma estranha relação de mestre e aprendiz. Espero que tenha gostado do vídeo, e se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo, até mais!